E aí, beleza? Tudo bom, gurizada? Como é que estão? Aqui quem está falando é o professor Yuri. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a filosofia antiga, tá? Um tema extremamente importante para a prova do Enem. E você que está aí se preparando para a prova do Enem tem que saber sobre esses caras aqui da antiguidade, os filósofos da antiguidade, porque é o que bomba no Enem, um dos temas que bomba no Enem, tá? Vamos lá então. A filosofia clássica ela é dividida em 3 momentos, tá? Os pré-socráticos, os socráticos e alguns consideram também os helenistas, tá? E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses filósofos que filosofaram neste momento histórico, né? A filosofia antiga. Por que estudar os pré-socráticos, tá? Uma das coisas muito legais dos pré-socráticos é que eles filosofavam para entender o início das coisas, né? E eles impulsionaram as ideias das ciências naturais, tá? Por exemplo, olha só que coisa interessante. Tales de Mileto, que é considerado um dos primeiros filósofos da história, ele dizia, por exemplo, que tudo teria vindo da água, né? Então que a origem de tudo seria a água. De certa forma, né, uma coisa que os cientistas aí sempre buscam quando vão procurar a vida em algum lugar é justamente a água. Um detalhe interessante, outro grande filósofo desse momento aí que eu acho que vocês têm que se ligar porque ele é citado muito por muitas pessoas, tá? Até esses dias eu estava assistindo um filme e a pessoa disse assim, não, porque Buda falou esta frase, tá? Nada é permanente, não tomamos banho no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo, porque nós não somos mais o mesmo. Não foi Buda que falou isso. Isso quem falou foi Heráclito. E essa frase ela é utilizada em muitos lugares por muitas pessoas, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que as coisas fluem, que as coisas mudam, que nós estamos sempre num constante mudar, tá? Esse cara é um cara importante que é bom vocês prestarem bem atenção nele, tá? Tinha um cara que batia de frente com ele, né? Na filosofia antiga nós temos Heráclito e nós temos Parmênides, porque o Parmênides diz o seguinte, as coisas não mudam, as coisas são o que são, não existe mudança, certo? Então existiu uma briga entre esses dois filósofos e essa briga vai acontecer no discurso de Platão e muitos outros filósofos. Protágoras de Abdera, esse cara também foi um cara muito importante porque ele foi o pai dos sofistas que bateram de frente com Sócrates. Protágoras de Abdera ele tem uma frase extremamente importante, um pensamento muito importante, que é o pensamento de que o homem é a medida de todas as coisas. Isso é uma coisa bem importante, porque tu tem uma influência desse sofismo hoje no nosso pensamento. Tá? No pensamento pós-moderno também, é bem interessante isso. E vai lembrar aquilo que eu falei na primeira aula, quando tu coloca essas coisas na redação, a tua redação, ela sobe de status. E aí nós temos os clássicos socráticos, primeiro deles Sócrates, né? Que trabalhou muito com a questão da ironia, da maiêutica, da dialética, né? É considerado um dos pais da filosofia ocidental. Discípulo dele, Platão, muito conhecido pela alegoria da caverna, tá? Da episteme, da teoria das ideias, tá? E também nós temos Aristóteles, que trabalhou muito a questão da lógica, a questão do ato e da potência e da causalidade das coisas. E, por final, né, nós temos os chamados helenistas, né? A escola estoica e a escola epicurista. Os estoicos, eles, de certa forma, priorizavam muito a questão da virtude, né? Consideravam suficiente para atingir a felicidade. A virtude é extremamente importante. E os epicuristas, né, eles deram a origem a uma doutrina filosófica e moral que tem como base o prazer. Esses caras foram tão importantes, as duas filosofias foram tão importantes que muitas vezes as pessoas não estudam tanto, que elas estão lá na Bíblia, por exemplo, né? Quando Paulo lá vai falar para os atenienses, né, tem uma passagem lá que diz o seguinte, olha, os estoicos e os epicuristas estavam lá. Então, esses são os temas mais importantes da filosofia antiga que vocês têm que saber para poderem fazer uma boa prova no Enem. É isso, gurizada. Fui!